Questão 21. A Lei 6.404 de 76 estabelece que a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados discriminará 1. O saldo inicial do período, os ajustes de exercício anteriores e a correção monetária do saldo inicial. 2. As reversões de reservas e o lucro líquido do exercício. E as transparências para reservas, os dividendos, a parcela dos lucros incorporado ao capital e o saldo ao fim do período. Considerando-se o que dispõe na Lei 6.404 de 76, no que se refere à demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, assinale a alternativa correta. Bom, pessoal, aqui nós temos que analisar cada item separadamente. Então, o que dispõe a Lei 6.404? Artigo 186. A demonstração do lucros ou prejuízos acumulados discriminará 1. O saldo do início do período, os ajustes anteriores e a correção monetária do saldo inicial. 2. As reversões de reservas e o lucro líquido do exercício. 3. As transferências para reservas, os dividendos, a parcela dos lucros incorporado ao capital e o saldo ao fim do período. E no parágrafo 1º, como ajustes de exercícios anteriores, serão considerados apenas os decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Parágrafo 2º. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados deverá indicar o montante do dividendo por ação do capital social e poderá ser incluída na demonstração das mutações do patrimônio líquido, se elaborada e publicada pela companhia. Bom, com esse artigo já dá para a gente poder matar a questão. Porém, vamos analisar cada item. Na letra A, fala o seguinte: a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados deverá indicar o montante do dividendo por ação do capital social e poderá ser incluída na demonstração do valor adicionado. Aqui está o erro da letra A, pessoal. Lá no parágrafo 2º do artigo 186, que eu acabei de ler para vocês, fala que poderá ser incluída na demonstração das mutações do patrimônio líquido. E, portanto, a letra A ela é falsa, por esse pequeno detalhe. A letra B, lá no parágrafo 2º ainda, fala o seguinte: a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados poderá. E, na verdade, o parágrafo 2º fala que deverá indicar o montante do dividendo por ação do capital social e deverá. Na verdade, quando fala deverá aqui, é poderá. Fica discricionário. Então, eles inverteram a questão da definição do poderá e do deverá. E, por isso, a letra B também é falsa. Letra C é a correta. Lá no parágrafo 1º, justamente o que está na letra C. Na demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, como ajustes de exercícios anteriores, serão considerados apenas os decorrentes de efeito da mudança de critério contábil ou de retificação de erro imputável a determinado exercício anterior e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. É justamente o que está aqui no parágrafo 1º. Então, eles pegaram literalmente o que está na lei e colocaram na letra C. E a letra D está errada por quê? Fala o seguinte: a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, como ajustes de exercícios anteriores, serão considerados apenas os decorrentes de efeitos da mudança de avaliação de ativos. Então, aqui fala que é de efeitos de mudança de critério contábil e não avaliação de ativos, ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior e que não possam. Na verdade, a letra D fala desde que possam, e aqui é e que não possam, e aqui faz uma grande diferença, já muda o sentido da letra D. Então, de acordo com o parágrafo 1º da Lei 186, a letra D também é falsa. Portanto, a alternativa correta para essa questão de número 21, letra C. Questão 22. Uma sociedade empresária adquiriu em 31/12/2015 um caminhão por 700 mil à vista e registrou como ativo imobilizado. A sociedade empresária definiu a vida útil do caminhão em 600 mil quilômetros e o valor esperado de venda para esse caminhão ao final de sua vida útil foi estimado em 100 mil.
Em 30 de 6 de 2017, a sociedade empresária vendeu o caminhão por 415 mil à vista. Sabe-se ainda que a sociedade empresária calcula a depreciação de acordo com a quilometragem percorrida pelo caminhão e que, até o momento da venda, o caminhão havia percorrido 300 mil quilômetros. A estimativa de vida útil e o valor residual não sofreram alterações. Considerando-se apenas as informações apresentadas e o que dispõe a NBC TG 27, ativo imobilizado, no que se refere à apuração do resultado líquido relativo à baixa do ativo imobilizado, veículo de uso, a sociedade empresária incorreu em ganho ou perda. Então essa é a grande pergunta para essa questão de número 22. Houve um ganho ou houve uma perda depois de calculada a depreciação? Bom, pessoal, antes de começar a resolução dessa questão, vamos ver alguns conceitos. Valor contábil é o valor pelo qual um ativo é reconhecido após a dedução da depreciação e da perda por redução ao valor recuperável acumulado. Já o valor depreciável é o custo de um ativo ou outro valor que substitua o custo menos o seu valor residual. Já o valor residual de um ativo é o valor estimado que a entidade obteria com a venda do ativo, após deduzir as despesas estimadas de venda, caso o ativo já tivesse a idade e a condição esperadas para o fim de sua vida útil. E além de saber os conceitos, também nós temos que saber o seguinte, como é que eles vão interagir entre si. Então vamos pensar na depreciação de uma forma mais simples. O bem possui um valor que ao longo do tempo vai diminuindo por conta da depreciação. Chegará um momento em que o valor desse bem será zero, então ele vai diminuindo ao longo do tempo e vai chegar um momento que ele vai ser zero. O valor de custo do bem é de 700 mil, o valor residual é de 100 mil, a vida útil dele é de 600 quilômetros, o uso atual de 300 quilômetros, ou seja, ele já rodou ou depreciou 50%, a metade dele já rodou. O valor da venda é 400 mil. Aí vem a pergunta, se o valor contábil ao final com a depreciação for menor que o valor da venda, então teremos um ganho. Se for maior, então teremos um prejuízo. Para calcularmos o valor contábil, temos que fazer o seguinte cálculo, valor de custo menos a depreciação. E aí nós vamos chegar ao valor contábil. Primeiro vamos calcular a depreciação. Então, nós temos 700 mil reais, que é o valor de custo, menos 100 mil, que é a depreciação, ou seja, nós temos 600 mil reais. A depreciação do caminhão será calculada apenas sobre os 600 mil reais e não sobre o valor total, ou seja, esses 600 mil é que chamamos de valor depreciável e não o valor de custo. Depois disso, o enunciado nos informa que o caminhão foi vendido e que naquele momento ele já havia rodado 300 mil. Como a vida útil percorrida é a metade do total, basta encontrar a metade do valor depreciável. Então 600 mil dividido por 2, então naquele momento da venda, nós tínhamos uma depreciação acumulada de 300 mil. Com essas informações, vamos encontrar o valor contábil. Como é que nós encontramos o valor contábil? Subtraindo a depreciação acumulada, que é de 300 mil, pelo valor de custo do caminhão, que é de 700 mil. Então, nós pegamos 700 mil menos 300 mil, agora nós encontramos quem? O valor contábil, que é de 400 mil. Significa que na data da venda, o valor contábil do caminhão não era de 700 mil. O valor contábil, que é o valor de custo, menos a depreciação, que foi de 300 mil, o valor contábil na data da venda era de 400 mil reais. Se a venda do caminhão foi feita por 415 mil, como o enunciado está dizendo, significa que a operação houve um ganho de 15 mil. Por quê? Porque o valor contábil era de 400 e o bem foi vendido por 415 mil. Então, o valor contábil é menor do que o valor de venda. Então, houve um ganho de 15 mil. Por isso, a alternativa correta, letra B, ganho de 15 mil. Questão número 23. Conforme a terminologia aplicável na contabilidade de custos, a aquisição de matéria-prima para utilização futura e o consumo de material secundário utilizado na produção
são classificados respectivamente como. Então nós temos aqui duas situações, né? Nós temos a aquisição de matéria-prima para utilização futura e o consumo de material secundário. São classificados como? Bom, pessoal, aqui eu trago para vocês a terminologia dos custos, né? As principais terminologias. O gasto é o valor desembolsado pela entidade para obter um produto ou serviço. O investimento é um gasto efetuado em bens ou serviços que gerarão benefício no futuro. São reconhecidos no ativo como estoque e posteriormente serão consumidos na produção de outros produtos ou vendidos. Custo é quando a empresa emprega os investimentos e efetua outros gastos para a produção de bens. Despesas são bens ou serviços consumidos direto ou indiretamente para obtenção de receitas. Desembolso é o pagamento efetuado ao se adquirir um bem ou serviço. E perda é o bem ou serviço consumido de modo involuntário ou anormal. Dito isto, quando uma entidade realiza uma compra de insumos para a produção de algum produto, denominamos que este momento é um gasto. Quando esse insumo é registrado no ativo da empresa, como estoque de matéria-prima, então ele passa a ser um investimento. No momento em que a entidade retirar esse insumo do estoque e começar a produção do bem, ele passa a ser chamado de custo. Aí são acrescidos todos os demais custos necessários para a produção daquele produto, como por exemplo, mão de obra, energia elétrica, água, depreciação das máquinas. E após finalizada a produção deste bem, todos os gastos posteriores para a efetivação de sua venda são considerados despesas, frete de venda, comissão, propaganda, etc. Analisando esse exemplo que acabei de explicar, né, e comparando com as duas situações apresentadas pelo enunciado, verificaremos que a matéria-prima que será utilizada no futuro é um investimento e o material secundário utilizado na produção é um custo. Então, a alternativa correta, a letra C, investimento e custo. Questão número 24. Uma sociedade empresária apresentou as seguintes informações relativas à produção do produto A no mês de julho de 2017. Então, aqui nós temos algumas situações: estoque inicial de produtos em elaboração, estoque final de produtos em elaboração, matéria-prima consumida. E aí vem a pergunta: considerando-se apenas informações apresentadas e utilizando-se o custeio por absorção, o custo dos produtos acabados em julho de 2017 é de... Para resolver essa questão, pessoal, nós temos que saber o que é custeio por absorção. Então, esse método de custeio absorve os custos de matéria-prima, mão de obra direta e todos os custos indiretos de fabricação. Então, o custeio por absorção é o método resultante da aplicação dos princípios de contabilidade. Consiste na apropriação de todos os custos incorridos, sejam fixos, variáveis, diretos ou indiretos, aos produtos fabricados. Já o custeio variável ou custeio direto, nesse método de custeio, apenas os custos variáveis são atribuídos aos produtos. Os custos fixos são tratados como despesas do período, sendo lançados diretamente na demonstração do resultado do exercício. O custeio variável ou direto pode ser usado para fins gerenciais, mas não na contabilidade oficial, pois fere o princípio da competência, especialmente na parte referente ao confronto das receitas e despesas. Dito isto, nós vamos ter aqui a fórmula do CMV, do custo das mercadorias vendidas, que é igual ao estoque inicial mais compras menos o estoque final. Observe que a fórmula dos produtos acabados é muito parecida. Então, custo dos produtos acabados é o estoque inicial em elaboração mais fatores de produção menos o estoque dos produtos finais em elaboração. Com isso em mente, basta somar o saldo inicial do estoque de produtos em elaboração com a matéria-prima consumida, a mão de obra direta utilizada, os custos indiretos alocados ao produto e subtrair o saldo final do estoque. Vai ficar assim, pessoal. Eu pego 25 mil, mais 90 mil, mais 26 mil, mais 19 e subtraio pelo saldo final do estoque, que é de 10 mil. O total desta soma e subtração, eu vou encontrar 150 mil.
Então, voltando aqui, eu peguei 25 mil, mais 90 mil, mais 26 mil, mais 19 mil, menos 10 mil. Então, eu somei todos os custos, já que eu estou tratando do método de custeio por absorção, e diminui pelo saldo final. E aí eu chego a 150 mil reais. Alternativa correta, letra D de dado. Questão 25. Em 30 de 6 de 2016, uma indústria que atua no ramo de confecção adquiriu 5 mil metros de tecido por 50 mil. Incorreu também frete para transporte desse tecido no valor de 10 mil. Durante o mês de julho de 2017, fabricou 2 mil unidades de um único produto, com 4 mil metros de tecido. Além do tecido, também foram aplicados à produção os seguintes custos: mão de obra direta das costureiras, R$ 18,00 por unidade produzida. Depreciação das máquinas, R$ 1.000 no mês, calculado pelo método linear. Mão de obra do supervisor de produção, R$ 16.000 no mês. Aluguel mensal da área de produção, no valor de R$ 3.000. Considerando-se apenas informações apresentadas e desconsiderando-se os aspectos tributários, o total de custos variáveis aplicados à produção das 2 mil unidades no mês de julho de 2017 foi de... Então, vamos calcular e resolver a questão. Custos variáveis são aqueles que variam de acordo com o volume de produção. Exemplo, matéria-prima. Quanto maior a quantidade produzida, maior o consumo de matéria-prima. Já os custos fixos são aqueles que não sofrem variação em função da quantidade produzida. Exemplo, aluguel da fábrica. O seu valor independe da quantidade produzida. É uma definição do Eliseu Martins em contabilidade de custos. Essa questão traz algumas armadilhas, algumas pegadinhas. A primeira coisa a se considerar nessa questão é o fato da empresa ter pago 50 mil no tecido e outros 10 mil reais de frete. Isso era importante, pois, de acordo com a NBC-TG 26, estoques, define que o valor do frete pode ser integrado como custo de aquisição. Dessa forma, teremos o valor total de 60 mil para os 5 mil metros de tecido, e não 50 mil. Eu vou somar o frete ao valor total. Então, vamos começar definindo as informações apresentadas em custos variáveis e custos fixos. O tecido, matéria-prima, utilizado é um custo variável. Se a empresa produzir mais, consumirá mais tecido, e se produzir menos, consumirá menos tecido. A mão de obra das costureiras também são custos variáveis e segue o mesmo raciocínio. A depreciação das máquinas está sendo feita pelo método linear e, por essa razão, é um custo fixo. Não importa quantas unidades a empresa vai produzir, o valor da depreciação será o mesmo. Caso o método de depreciação fosse feito de acordo com unidades produzidas, aí o custo passaria a ser variável. A mão de obra do supervisor da produção também é um custo fixo, pois independentemente de quantas unidades serão produzidas, o salário dele será o mesmo. O aluguel mensal da área de produção também é um custo fixo e segue o mesmo raciocínio do item anterior. Precisaremos utilizar apenas as informações referentes ao tecido e à mão de obra das costureiras, porque eu só trabalho com um custo variável. É nesse momento que muitas pessoas erraram na prova. Sempre que estiver frente a uma questão de custos, é muito importante observar as unidades de medida de questão que está apresentada. Cada metro do tecido custou R$ 12,00 no mês de julho. Foram utilizados 4 mil metros na produção. Para obter o valor total, basta multiplicar o valor do custo, que é R$ 12,00, vezes a quantidade de metros que foram utilizados na produção, que foi 4 mil. E eu vou chegar ao valor de R$ 48 mil. Esse foi o valor do custo com o tecido. Já o custo de mão de obra foi de R$ 18,00 por unidade. Então, nós vamos multiplicar esse valor pela quantidade de produtos fabricados. Foi fabricado 2 mil produtos. Então, eu pego R$ 18,00 por unidade e multiplico por 2 mil. Eu tenho R$ 36 mil. Esse é o custo com a mão de obra. Para chegarmos ao valor total de custos variáveis, basta somar esses dois valores. Eu pego 48 mil
mais os 36 mil e eu chego a 84 mil. Portanto, pessoal, a alternativa correta para esta questão é a letra C. O total de custos variáveis foi de R$ 84 mil.